Célio Tazinafo, um professor de peso. E agora, para os quase bichos, aí vai mais uma dica de peso. Na verdade, vamos continuar comentando a questão das epidemias ao longo da história. Na dica passada, a gente comentou até a peste negra, a principal epidemia do período medieval. Na Idade Moderna, aparece uma epidemia que ficou conhecida na Inglaterra como doença do suor. As pessoas se contaminavam muito rapidamente, tinham alterações de temperatura, transpiravam muito e morriam muito rapidamente, como se os primeiros sintomas se manifestavam de manhã e à noite a pessoa estava morta. Ninguém sabe ao certo o motivo e qual doença era essa. O fato é que ela teve pelo menos 2 grandes ciclos que levaram parte da nobreza da corte do Henrique VIII a se deslocar de Londres para as regiões do interior, onde as condições de contágio pareciam menores. Já no século XIX, portanto já na idade contemporânea, a gente vai ter, já às vésperas da segunda revolução industrial, a epidemia de cólera. A doença aparece na Ásia e antes de matar muitas pessoas nas áreas suburbanas de Londres, vai dizimar cidades, vilarejos inteiros da Tailândia e da Índia. Na verdade, as condições de proliferação dessa doença estão relacionadas à falta de saneamento básico e à falta de infraestrutura nas grandes cidades ou mesmo em vilas, já que o agente causador da doença se prolifera por meio da água estagnada que as pessoas acabam utilizando ou para o consumo direto ou para cozinhar os alimentos, enfim, manusear os alimentos. Depois a gente vai ter a maior das epidemias do século XX, que é a gripe espanhola. A doença surge nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, onde os soldados tinham péssimas condições de higiene, eram soldados que acabaram ficando subnutridos. A gente não pode esquecer, calculava-se que a guerra duraria no máximo 1 ano e meio ou 2, e a Primeira Guerra acaba durando 4 anos, com uma quantidade enorme de mortos nessas áreas de trincheira, onde o objetivo era evitar o avanço do adversário. Das trincheiras da Primeira Guerra, a doença se espalha muito rapidamente por áreas que não estavam envolvidas diretamente nos combates, como, por exemplo, o território dos Estados Unidos e a América Latina. Ao todo, os especialistas calculam um contágio de cerca de 50 mil pessoas. Só no Brasil, morreram perto de 18 mil pessoas, considerando a população brasileira da época e considerando que só na cidade do Rio de Janeiro, entre contaminados e mortos, foram registrados mais de 20 mil casos, é um número espantoso. Chegando mais próximo aos nossos dias, antes da epidemia de gripe suína, nós tivemos a gripe aviária, que ficou concentrada no Sudeste Asiático, com poucos casos espalhados pelo continente americano. Na verdade, a gripe aviária, ou SARS, que, como a sigla da doença, surgiu no Oriente e acabou se concentrando naquela região graças aos esforços da Organização Mundial de Saúde. Mesmo assim, foram registrados mais de 8 mil casos e cerca de 800 mortes, um índice bastante significativo, ou seja, 10% dos contaminados acabaram morrendo. E agora chegamos à gripe suína, que não temos ainda os números definitivos, mas que, graças às medidas tomadas preventivas, os números de casos têm declinado, sobretudo na América do Sul, onde a gente tem o início de temperaturas mais altas com a primavera e o verão. A expectativa agora é com relação aos países do hemisfério norte, que vão justamente começar a viver os meses mais frios de outono e inverno. Mas segundo as notícias recentemente divulgadas, ao que tudo indica, até o inverno mais rigoroso nos Estados Unidos, nós já teremos uma vacina desenvolvida. Em breve eu volto com mais uma dica para os quase bichos. Até mais!